Paz, irmãos, tudo bem? Olha eu aqui de novo para trazer mais uma palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, né? Uma palavra que possa nos engrandecer no dia de hoje, uma palavra oriunda do nosso Deus, né? Deus nos deixou lá na Bíblia. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, né, capítulo 12, versículo 17, diz assim: a ninguém torneis mal por mal, fazei o que é correto diante dos homens. É muito difícil, tá, irmãos? É muito difícil a gente conseguir pensar assim, a gente conseguir não tomar atitudes danosas, não fazer coisas erradas. Quando alguém faz o mal pra gente, né? Alguém grita com a gente, alguém faz alguma ação má com a gente, é muito difícil a gente conseguir se segurar. Mas a gente tem aí o exemplo de Deus, né? Deus colocando o apóstolo Paulo para escrever essas coisas e mostrando, Deus nos mostra várias vezes na Bíblia que a gente não deve tornar o mal com o mal. E várias histórias dos heróis da fé, né? Onde eles retribuem o mal com o bem, né? A gente tem histórias lá de José, né? Os irmãos dele jogaram ele num buraco, né? Num poço, venderam ele como escravo para o Egito. Ele sofreu a beça e depois, no final das contas, ele foi o socorro na época de fome, de escassez. Ele foi o socorro dos seus irmãos lá no Egito, quando ele tinha se tornado o governador do Egito. Toda aquela dificuldade serviu para pavimentar o caminho dele até o palácio, para que ele fosse elevado como governador do Egito, tá certo? Outras histórias, como a do profeta Eliseu, por exemplo, que pegou um exército que veio para derrotar ele, para levar ele para a Síria, né? Pegou esse exército e levou e serviu, pediu para o rei servir um banquete para esse exército, tá certo? Tem toda uma história em cima disso, tal. Então, muitas vezes na Bíblia se diz para a gente pagar o mal com o bem. O mesmo Jesus diz que se alguém te der um tapa numa face, você vire a outra face também. Outro dia eu já vi algumas vezes, né, no vidro traseiro de carros, escrito assim: a minha educação depende da tua. Tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, meu Deus do céu. Imagina, a minha educação nunca depende da de alguém que vem me ofender, da de alguém que vem brigar comigo, da de alguém que vem me tratar bem. A minha educação é a minha educação, porque eu preciso ser a imagem de semelhança do meu Criador. O meu Criador, ele nos amou mesmo quando éramos maus. Mesmo quando estávamos no pecado, mesmo quando fazíamos coisas erradas, Deus nos ama, Deus nos amou, tá certo? Então nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos ter a nossa educação, não responder a quem está na nossa frente, mas a gente precisa ser o mesmo sempre. A gente precisa ser educado, a gente precisa não querer o mal das pessoas sempre, mesmo quando essas pessoas não são como a gente queria, tá certo? Então esse é um ensinamento de Deus que vem nos mostrar no dia de hoje que a gente precisa amar o nosso próximo, independente do nosso próximo nos amar, tá certo? Independente se ele tá fazendo mal pra gente. Eu já vi muitas vezes, muitas pessoas que me fizeram mal, tá certo? E eu não fiz o mal, e eu nem estava tão ligado assim na palavra de Deus, mas eu não fiz o mal para elas e elas ficaram constrangidas depois que elas viram eu apoiando, eu cuidando. Isso trouxe um constrangimento muito grande para elas. Muitas das vezes também Deus nos faz ajudar o nosso eu vou colocar inimigo, mas eu não tenho inimigo nenhum, nem a gente deve ter inimigo nenhum, mas ajudar aqueles que não nos ajudam, e Deus nos coloca para que isso seja anônimo, tá certo? Para que a pessoa nem saiba que você ajudou, porque o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. A gente precisa seguir o propósito de Deus, a gente precisa seguir os princípios de Deus. Às vezes a gente reclama que a bênção não caiu sobre a nossa cabeça,
Deus não derramou a bênção sobre nossa cabeça, mas quando Deus escreve na Bíblia, sempre tem uma condição: a gente precisa amar a Deus, a gente precisa seguir os princípios de Deus para que as promessas de Deus se realizem na nossa vida. E um princípio de Deus é amar ao próximo, né? Amar, não pagueis o mal com o mal, porque isso realmente vai engrandecer tua vida. Uma coisa é você ter a salvação, outra coisa é você viver bem nessa terra. Deus nos ensina a viver bem nessa terra. Então, viva bem no dia de hoje, não pague o mal com o mal. A tua educação não depende da educação de alguém, não depende da educação de alguém que te xingou no trânsito, que fez alguma coisa errada para você, alguém que te roubou. Tua educação não depende disso. O teu emocional não pode depender disso. Nós precisamos ser os mesmos na dificuldade, nós precisamos ser os mesmos na bonança, tá certo? Nós precisamos sempre agradecer a Deus por tudo que estamos vivendo e tirar um aprendizado de tudo isso. Eu abençoo o teu dia hoje, abençoo a tua vida, que você possa cada vez mais se aproximar de Deus e se aproximar dos princípios de Deus. Isso vai te fazer muito bem para você, para tua família. Isso vai te deixar muito próximo no nosso Salvador, e isso dá uma felicidade sem precedentes, tá certo? Te abençoo e peço que, se você gostou, deixe seu like. Se não gostou também, deixe nos seus comentários lá, para a gente poder estar melhorando sempre, e compartilhe essa mensagem, que com certeza tem muita gente que precisa de uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor de Deus nesse dia. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!